Olá, meu nome é Esté. Meu nome é Miguel. Nós somos alunos do Parque dos Sonhos e hoje nós vamos apresentar o nosso podcast Fortalecendo Culturas, que ele está aqui para ser um espaço de diálogo, conscientização e fortalecimento de temas importantes para a sociedade. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a importância da Lei Felca, a proteção das crianças e adolescentes contra situações de assédios e os impactos do vício da tela na infância e da juventude. Antes de começarmos, queremos agradecer à Autoridade Portuária, ao Ministério dos Portos, pelo apoio e incentivo da realização deste projeto. Também queremos agradecer nossos convidados, Vinícius e a professora Elisângela, né? Elisângela. Então, fique com a gente, porque o episódio de hoje será um momento de reflexão, informação e conscientização. Vem a vinheta! Bom, gente, voltamos. Agora nós estamos aqui, nós vamos apresentar para vocês os nossos convidados. Primeiro o professor Vinícius, depois a nossa jornalista. Falar um pouco da gente? Isso, se apresentar. Prazer, meu nome é Vinícius, eu sou arte educador, professor de educação artística, pedagogo, psicopedagogo, tenho uma pós em alfabetização e letramento e atualmente estou lá no Parque dos Sonhos. Prazer, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sou Elisângela, sou jornalista formada em jornalismo, atuo na área, então na área de comunicação e também passagem pela área de marketing. Sou formada em jornalismo e também tenho formação na área de marketing. Nos últimos anos, aumentou a preocupação com a segurança da criança e adolescente, principalmente nos ambientes digitais. E é nesse momento que surge a importância da Lei Felca, trazendo mais atenção para a proteção infantil e o combate à situação de violência e exploração. Agora a pergunta é, para vocês, qual é a importância dessa lei? Posso começar? Eu acho que a Lei Felca ela é fundamental, porque eu faço parte da geração Z, então eu peguei o início das redes sociais. E quando as redes sociais popularizou, eu tinha mais ou menos os meus 12 anos, e era um universo muito do adolescente, porque os nossos pais não estavam habituados. E foi aí que a gente começou a ter acesso a vários tipos de golpes, de pessoas que entravam no meio do nosso caminho, e começaram a surgir várias situações de assédio, de pessoas se passando por outros, golpes aumentaram os números. Então a Lei Felca, ela veio para obrigar as plataformas a se responsabilizar, para trazer mais, como que eu posso dizer, para trazer mais segurança para as crianças, porque as crianças elas basicamente entravam em um site adulto, elas preenchiam lá o check que tinham mais de 18 anos e isso era suficiente. Então a Lei Felca ela veio para validar mesmo, documentar, trazer um pouco do Face ID, para trazer mais essa segurança. Eu acho que a importância dela é nesse sentido mesmo, a segurança das nossas crianças. Quer falar um pouco? E quando o Felca ele faz a denúncia, que ele faz a divulgação daquele vídeo dele, um trabalho jornalístico, na verdade, uma investigação, ele mostra não só a questão da sexualização, do aliciamento das crianças, mas como ele mesmo, um termo que ele fez, que nós usássemos, que foi a adultização. Então, assim, não é só a criança, os perigos que ela tem ali de ser aliciada, mas até no início do vídeo dele, ele mostra os coachings, Então, são as crianças que estão falando sobre vida financeira, dando dicas, e em alguma das partes que ele coloca, uma das crianças fala que não precisa de escola. Então, assim, mostra uma inversão de valores também, e você coloca, a criança, ela perde a infância dela. Então, a infância, a juventude, ela acaba se perdendo. Então, é um trabalho que ele faz não só da proteção da criança, mas também chamar atenção para os pais, porque eles também responsabilizam os pais. A internet, apesar de todo mundo achar que é uma terra sem lei, ela não é. Então, ela tem as regras, tem a lei, só que a gente precisa saber usá-la. Então, se não for colocada de uma maneira imposta, o que a gente está vendo é que isso vai ter estragos sem fim. O que a gente vê no mundo, não só no Brasil, com a Lei Felca, é que vários outros países, eles já vêm já há algum tempo trabalhando para diminuir o acesso dos jovens, dos adolescentes nas plataformas, justamente por causa dessas consequências que ninguém sabe onde vai parar. Mas se tem casos de... O vício já é comprovado, que as plataformas também, elas foram criadas e continuam sendo criadas para que a pessoa passe mais tempo ali.
Então, a lei ela traz essa proteção, mas também uma maneira de conscientizar a todos. Como a gente pode usar essas plataformas? Hoje em dia, né, as crianças já nascem, aí já vai pegar uma tela. Com 2 anos, as crianças já vão jogar Roblox. E assim vai. E muitas vezes sem a supervisão adequada, até mesmo porque, do mesmo jeito que açúcar demais faz mal, água demais também faz. Esse mundo da internet também é muito sujo, a gente pensa assim que não é, mas eu particularmente, se eu tivesse filhos, eu queria saber com eles estão conversando nos jogos lá, o que que eles estão fazendo. E a pergunta que eu quero fazer é como é que a sociedade pode ajudar a gente a resolver essa questão? Eu acho que uma fiscalização mais eficaz, porque apesar da lei Felca ter sido desenvolvida recentemente, o Instagram ainda não se habituou a isso. Muitos adolescentes relatam que a plataforma continua normal e isso pode ser sujeito a multa. Ou seja, não é só desenvolver um projeto de lei, é fazer com que ele tenha a fiscalização correta para ele ser feito da melhor forma possível. Porque o que que acontece? É importante falar que a psicologia ela vai afirmar que o cérebro humano ele deixa de ser adolescente depois dos 25 anos. Porque essa nossa parte da frente, né, o córtex pré-frontal, ela se desenvolve em média depois dos 25 anos e pode chegar até os 27, ou seja, o seu cérebro ainda é impulsivo, ele está sujeito a impulsos de compras, a todos os impulsos. Por isso que é muito comum na sala de aula, quando o aluno ele se desentende com o outro, a primeira coisa que ele faz é reagir agressivamente, ou fisicamente, ou verbalmente. Isso por conta do cérebro. Imagina esse adolescente sujeito a uma plataforma ou criança de vício que vai viciar ele, é quase um tigrinho infantil. E aí ele vai ver, ele gastou, sei lá, muito dinheiro no cartão dos pais comprando jogos sem perceber. Então, eu acho que a fiscalização ela vem muito para ajudar nesse sentido também, né? Da exploração do cérebro infantil, da exploração do adolescente e da criança. Eu concordo. E os pais também, eu acho que cada vez mais esse debate mais aberto é que a internet ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, quando a gente vai falando também dos avanços das tecnologias, dos jogos como o Roblox, a gente acha que só estão as crianças, porque o pai imagina, o meu filho tá ali, é uma criança inocente, ele imagina que do outro lado também é uma outra criança tão inocente quanto. Mas a gente sabe das IAs, a gente sabe que tem adulto, tem casos de pedofilias. Então, então, quer dizer, não é só apenas a fiscalização, mas os pais também não precisa, de certa maneira, proibir, se for o caso, né? Mas os pais estarem atentos e acompanhar. Agora, se o filho tem uma resistência, se está vendo que é a mudança de comportamento, eu acho que deve sim, de fato, se for preciso, o pai tá tirando essa criança ali das redes, cortando. Até porque é fato, né, que hoje existem sim muitos viciados, então elas causam vícios. Então tem pessoas que sofrem de vícios. Mais recentemente, no início do ano, eu acho que há uma tendência das plataformas também mudarem, né, não só por causa da lei, por causa que no início do ano a Meta e o Google eles foram condenados nos Estados Unidos a pagar mais de 31 milhões de dólares para uma única jovem, porque ela comprovou que ela começou a usar as redes sociais, né? YouTube, Instagram, ainda na infância dela, adolescência, se tornou uma jovem viciada. Então ela falou que ela já sofria de depressão, aumentou a depressão dela, ela passou a ter muitos pensamentos suicidas, né? E ela conseguiu comprovar isso, e tanto a Meta quanto o Google, eles foram condenados. Teve uma outra condenação no Novo México. Então, assim, alguns países, alguns estados, principalmente nos Estados Unidos, eles estão condenando essas plataformas. Então, quer dizer, ela vai ver que isso vai se espalhando e outras pessoas, ela corre o risco de outras pessoas entrarem. Então, acho que até uma maneira delas se protegerem, eu acho que não só por causa da lei, mas por causa dessas condenações, elas vão começar aonde ela vê que tem essa possibilidade dela estar levando esse prejuízo, ela também está mudando a forma dela, ela está restringindo mais. Na Austrália, por exemplo, é proibido jovens a partir dos 16 anos, né? É menores de 16 anos usar qualquer rede social. Então, assim, é uma tendência também mundial, então acho que elas vão se ver obrigadas, até por uma questão de prejuízo, falando de financeiro, né? Exatamente. Se virar moda, todo mundo conseguir provar que está viciado, quantos milhões essas plataformas não vão perder? Eu li ontem no artigo que o Brasil ele poderia ter tirado os adolescentes das redes sociais mesmo, mas ele optou por essa lei de limitar o acesso da rolagem de feed para menor de 16 anos, o tempo de tela, ou seja, ele poderia aderir igual os outros países fizeram, a gente proíbe para menor de 18 anos, tudo bem, mas eles optaram por essa tentativa de limitação do menor de idade
nas redes sociais. Porque acho que elas são importantes, então acho que também não é todo o mal. Então tem um lado bom e ruim e depende muito mais de quem usa. Então acho que vivemos num país democrático. Sim. Então acho que também essa oportunidade não só dos jovens, mas dos pais também aprender a lidar com essas ferramentas, entender que tem os perigos, mas você também consegue se proteger. Então se os pais ficarem atentos, tiverem essa conscientização, as escolas, aqui como vocês estão fazendo, entre vocês mesmos, próprios adolescentes, os jovens, se conscientizar que, olha, vamos desconfiar, né? Vamos ficar mais atentos. Eu acho que a gente consegue usar de uma maneira saudável. Então, assim, o limite eu acho que é necessário. É um Exatamente. cuidado, uma proteção. Sim. Hoje, proteger crianças e adolescentes, eu acho que não é só a responsabilidade dos pais da escola. Eu acho que é a responsabilidade de todos nós. Por exemplo, um adolescente vê uma criança jogando Roblox e ela tá muito tempo ali, falar, vamos brincar ali de outra coisa, fazer alguma coisa assim. É que a gente geralmente tem que proteger. Eu acho que a gente tem que proteger porque, volta a falar, esse mundo da internet é muito, muito pesado. É muito caso de adulto tentando enganar crianças dentro dessas plataformas e tal. E a minha opinião é que realmente tem que ter vigilância, a gente Fiscalização, tem né? que fiscalizar mesmo. Isso. Agora nós vamos para outro assunto. Nós iremos para outro assunto. Assédio infantil e segurança das crianças. É pesado mesmo. Calma aí, deixa eu me Bora pras achar aqui. questões. Calma aí, deixa eu me achar aqui. Faz uma pergunta aí, a gente Então, se acha. vamos lá. Quais sinais você indica que uma criança está passando por alguma situação de assédio ou violência? Quer começar? Pode começar. Olha, eu acho um pouco complicado quando a gente fala, né, de quais sinais, porque isso, eu acho que envolve tantas camadas, não só do assédio, né, quanto da agressão. A criança, ela pode estar tendo, de repente, sofrer de algum problema, que às vezes nem o pai sabe ou as mães sabem, e se a gente taxar, de repente, de alguns sinais, olha, isso já caracteriza que ela está sofrendo abuso, Muito perigoso. você pode induzir as pessoas a fazer um pré-julgamento, até mesmo uma condenação antecipada. Mas eu acho que sempre o básico é, se a gente vê, de repente, uma criança que é muito fechada, muito envergonhada, tentar entender, né, se aquilo é parte da natureza da criança ou se acontece alguma coisa. Vizinhos, principalmente vizinhos, né? Escuta a criança chorar demais ou não escuta o barulho da criança, né? Porque eu acho que são sinais que mostram Que que vale uma investigação, né? alguma coisa ali acontece de estranho. A gente teve recentemente, essa semana, na verdade, teve na reportagem em São Paulo, mostrando de um pai que mantinha, os pais, né, que mantinham um filho em cárcere privado, uma criança de 7, 8 anos, né? Então, assim, os vizinhos há mais de um ano não via a criança e nem ouvia, né? Então, por acaso, descobriram que tinha, quando a polícia foi lá, o menino estava em estado deplorável. Então, assim, acho que são alguns sinais para a gente se manter alerta e investigar, né? Levantar suspeitas, procurar entender. Tá, a criança é quieta mesmo? Tá, não, a criança não é tão quieta. Por que ela, naquela casa, parece que não tem criança, sendo que tem? Né? Você costuma ver a criança na rua, se ela tem marcas, né? E procurar algum especialista para primeiro se informar, né? Não fazer uma denúncia. Se você não tem a certeza, não faça uma denúncia, acho que de cara, porque também você pode incorrer ao erro, né? Colocar, de repente, um pai que, de repente, a criança está sendo vítima em outro lugar, em outras circunstâncias, e os pais, de repente, serem condenados, né? Então, mas eu acho que essa situação de primeiro entender qual é o comportamento da criança, tá? Se tem uma criança numa casa e você quase não a vê, não escuta a voz dela, É suspeito, no mínimo, né? ou se uma criança é muito retraída, né, entender o jeitinho dela mesma, ou ela sofre alguma coisa, ou ela tem algum trauma. Teve um caso de uma adolescente que eu vi na internet, que ela, se eu não me engano, estava 2 anos em cárcere privado com um web-namorado que tinha ido até a casa dela. No início era tudo flores. Só que aí, aos poucos, ela começou a dormir na casinha do cachorro e a polícia teve que resgatar ela. Então, são situações Situações
Perigosos, né? Demais, e que engana, né? Então, assim, engana eu digo no sentido de repente, o vizinho tá ali, acha que a menina é o jeito dela mesmo quieta, né? Ela é mais retraída. Então, acho que sempre a gente observar com os olhos atentos e tá, é um comportamento normal, se é assim, é o jeito da pessoa, porque se for o jeito a gente acaba descobrindo. Agora, se não é, porque até se você perguntar pra criança, a criança, o adolescente não vai falar, né? Então, você não vai ter essa Ele oportunidade, às tem que vezes, se de ver. sentir muito confortável para se abrir com você. Que nem na escola tem muita tutoria, a gente faz isso, né? Quando o aluno ele se sente confortável, ele chega em você e ele fala coisas que ele não consegue falar pro psicólogo. Eu já tive casos assim na Uhum. escola, do aluno me procurar para contar situações que ele não conseguia Mas eu também procurar contar dependo. para nenhum adulto. Aí eu acho que é isso, né? Buscar entender o adolescente para ter uma confiança dele. E aí procurar os órgãos competentes, ajudas, um Exatamente. conselho tutelar, levar como, de repente, não uma denúncia, mas olha, um fato a ser investigado, olha, isso me causa estranheza, né? Não Sim. sei se estou certo, não, vocês poderiam acompanhar, averiguar, para ver se acontece alguma coisa. Olha, uma pergunta assim, que eu acho que já foi meio que respondida. Vocês são a favor ou não da lei Felca? Porque tem criança que não é a favor, porque claramente, né, não sabe, mas também não sabe, mas eu também sei que tem adultos que não é a favor. Eu acho que, tipo assim, tem que ser muito. A gente tem que estudar mais sobre esse negócio. Porque, tipo assim, no Roblox, por exemplo, eu achei certo que teve que pegar, mutar o Bloqueio do chat, chat, né? passar. Porque, tipo, muita gente. Vou dar um exemplo, quando eu jogava, não jogo mais, o Brookhaven. Muita gente se comunica pelo Brookhaven, tipo assim, maiores e menores de 18. Eu acho que realmente teve que mutar. Só que é, às vezes também a gente tem que ver a competência, porque hoje em dia também, para você entrar vou entrar no assunto mais pesado aqui, para você entrar num site pornográfico, não precisa você colocar sua idade, seu e-mail, seu login, não precisa de nada. Mas agora para um Roblox, precisa. Aí para pornografia não precisa. Eu acho que, tipo Exatamente. assim, a gente tinha que ver os dois. Os dois lados, né? Exato, entendeu? É para isso que vem a lei, né? Para É. medir, multar, Uhum. responsabilizar. Fala, Esther. E também, uma coisa assim, por exemplo, jogos infantis agora estão com 18 anos. Só que jogos que já eram para maiores de 18 anos não mudou nada e a verificação continua a mesma coisa. Ou seja, uma criança pode entrar lá a qualquer momento e um adulto pode entrar lá no Roblox. Eu vi uma advogada falando sobre isso ontem e ela acredita muito que seja por conta que é uma lei recente, né? As plataformas vão ter que mudar todo um sistema para tentar se adequar a isso. Os jogos já puniram e a revolta das crianças é essa. Por que que os jogos puniu e coisas mais interessantes não? Só que é importante entender que a criança ela não tem muito juízo de valor, né? Porque ela tem absoluta certeza na colocação dela, mas na fala, mas a gente sabe que ela tem um certo grau de inocência, né? Então, vale a fiscalização ser eficiente e multar mesmo as plataformas. Eu acho que está demorando muito para alimentar as redes sociais. Que eu acho que, como você colocou também, é um pouco complicado pela quantidade de pessoas, É, mexer num sistema inteiro. todo, né? Então, assim, porque a plataforma, ela é uma única, né? Que é acessada praticamente no mundo No inteiro. mundo inteiro. Então, você não tem a plataforma especificamente, por exemplo, do Instagram ou do Roblox só do Brasil. Então, é um sistema que ela tem que mexer de maneira geral. Então, como que ela vai aplicando isso em cada país? Como que ela mexe, né? De repente, esse país pode, esse não pode. Então, como que ela cria, né, esses mecanismos para, de repente, habilitar ou desabilitar em um outro país? Mas eu acho que vai muito dos pais, né? E eu acho que as pessoas, às vezes, confundem um pouco de liberdade de Sim, expressão, com a segurança. com segurança. Então, assim, não é uma limitação, mas é tentando te proteger de, olha, tá acontecendo isso, são fatos reais e a gente quer te proteger. A partir dos 18 anos, entende que você tem um conhecimento ali, tem uma consciência um pouco maior, né? Mas você não tá livre de cair em golpes, de Claro que não. você, né, ser prejudicado. Então, é uma maneira, acho que vai ainda da nossa conscientização também e dos pais de olhar, né, as crianças e tá vendo. Até porque se não seja uma criança, mas um adolescente, se ele tem os dados, por mais que peça ali as credenciais, se ele tem o login, a senha dos pais ou de O quem documento, acessa, né? ele entra, né? É, Então, assim, se a gente for pensar cada vez mais, você tá bom, então como que a gente vai pedir? Vamos pedir, então, ali uma facial, né? é. Por Então, isso, a lei propõe isso, né? Que menor de 16 anos tenham as contas vinculadas às redes dos pais. Mas os pais não fiscalizam. Ele Esse é o só. problema. Ah, mãe, É. coloca aqui pra mim, ele vai E lá e aí ele já coloca. transfere a responsabilidade para os pais, né? Quando foi como a senhora disse, quando deixa de ser saudável,
prejudica. Exatamente. Quando deixa de ser saudável. Mas que a lei funciona, isso é fato. Porque, por exemplo, a Camilinha, ela estava grávida, estava apenas namorando, aí teve um juiz e agora ela vai até casar, se já não tá casada. A Camilinha é justamente aquilo que se fala do adolescente. Ela era aquela menina pobre que vê ele numa figura paterna e ela não entende o quanto ela foi explorada sexualmente. Ela não consegue entender o quanto ela ficou vulnerável a tipos de violência. Então, na cabeça dela, ela tem um excesso de gratidão paterna, né? E aí Então é as isso. outras crianças que as veem acham que é legal e também não entendem que Não isso é entende a um mal, que situação. olha, tá te prejudicando, É aquela coisa do né? cérebro depois dos 25 anos, né? Também que demora pra desenvolver. Ela vai demorar pra entender o que aconteceu com ela. É Né? isso. Eu acho que se uma criança entendesse a gravidade da situação, ela entenderia e daria um limite. Até mesmo pela própria saúde mental dela. Mas é que a questão é essa, por ela ser criança, ela não vai entender. Como o Vinícius Ela disse. já tem 18, mas mesmo assim o cérebro ainda é Por adolescente. que o Roblox foi punido e os negócios não? Tipo, a pergunta da criança é essa. A pergunta da criança. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente deveria ser aplicado isso em todos os lugares. Preservar aqui. Gente, vamos se pôr no lugar. Adulto, se anda com adulto. Não vai colocar Exatamente. um adulto. Tipo, depende. Eu conheço muita gente que cuida de criança, mas, Aí tipo já é assim, uma outra condição, um né? outro caso. Mas, tipo, não coloca um adulto com criança, sabe? Nunca dá bem. Uma vez eu tinha uma rede social e aí eu entrei lá dentro e aí tinha uma pessoa me seguindo. Aí ela começou a comentar em todos os meus vídeos com coração. Aí eu fui ver quem era. Era um adulto disfarçado, Perigoso. assim. Aí eu peguei, mostrei pra minha mãe pegou e viu, aí pediu pra mim desinstalar a rede. Você, pai que tá aí em casa, você pega o celular do seu filho, olha com quem ele fala, olha com quem ele conversa, com quem que ele é amigo, com quem que segue ele na rede social, porque muitas das vezes é nesses casos que uma criança namora com um adulto sem saber que tá namorando, que vai pedindo foto, vai fazendo uma coisa, vai se cortando. Não, é só uma criança, mãe. E aí sim. E uma coisa que você colocou bem interessante é essa questão das interações por emojis, né? Eu acho que Sim. principalmente nós adultos, muitas vezes, e as mães, os pais que criam ali os perfis dos bebês, né? E o Felca mostra isso no Mostra vídeo isso. dele, né? Então, que a mãe Eles tá pegam mostrando um as banho de uma imagens. criança que é a coisa mais fofa, mais linda. Então, a maior parte das pessoas não vão ter maldade. Mas uma pessoa que já tem uma mente já doentia, que já vê ali uma erotização, ela vai comentar com um emoji e você acha que aquilo é ela, gostou. Mas não, tem uma outra mensagem ali por trás. Exatamente. Então, isso que você fez de mostrar, de ver quem foi que curtiu que estava dando o emoji, né? E ver, olha, é um adulto, opa, não é normal, né? E mostrar para sua mãe. Então, a gente também ainda, eu acho que todos nós estamos aprendendo, Uhum. né? Então, acho que a questão dos sites ali para adultos, ele também começar a ter uma restrição maior, eu acho que é uma questão de tempo, porque eu acho que todos nós estamos aprendendo nisso, né? E está começando pelas redes sociais. E isso que a Esther falou da fiscalização é muito interessante, porque eu trabalhei uma vez com uma turma de terceiro ano do Fundamental. Eu tinha uma aluna de 8 anos que, numa troca de ideia, ela chegou em mim na minha mesa e falou: Professor, tô conversando com um menino. E aí eu fui investigar, a criança falou, chamei os pais, depois nós descobrimos que era um homem adulto conversando com uma menina de 8 anos de idade. Olha o perigo. Se aquela A criança não tivesse internet é chegado muito para mim na doida. sala de aula e falasse, o pior poderia ter acontecido com aquela criança, entendeu? Por Foi isso uma das que, situações que mais me marcou. por isso que a gente falou que agora o recado vai para as crianças. Crianças, pelo amor de Deus, Eles se manifestam, tá? não tenham medo de falar. Não Claro. tenham medo. Conversem com os pais de vocês, pelo amor de Deus. Temos aqui vários exemplos de crianças que não conversaram com os pais e acabaram Na pior. na pior. Então, o seu pai, como já dizia minha mãe, te amo, Cássia, ela sempre diz: eu e seu pai somos seus melhores amigos. Então, também. contem tudo, tudo. Não tenham medo, principalmente se for sobre esse caso, porque eu particularmente conheço meninas de 15 namorando um cara de 21, Ai, 22. a sociedade tá O normalizando, Vinícius, né? que é professor, sabe. É. E estão normalizando. E esses dias eu peguei e comentei com um amigo meu: caramba, as meninas hoje em dia estão pegando cara de tipo 20, 22 anos e esses caras têm o É quê que o na problema é que cabeça? estão em Mano? fases diferentes, né? Eu acho que esse é o problema maior. Assim, o Muito. melhor é esperar a idade correta, eu acho.
Quando eu era menor, minha mãe ela colocou o controle de pais e filhos no meu celular. Eu achava Top. isso um saco. Mas, mãe, beijo também, Amara, porque ela me ajudou muito nessa questão de colocar controle de pais e filhos. Tudo que entrava, ela sabia. Toda app que eu ia instalar, ela sabia. Todas as mensagens, ela sabia. E eu tinha tempo de tela. Ou seja, era muito legal, porque eu pegava, ia pra rua, brincava pra caramba, depois eu voltava, mexia só um pouco no celular, dormia e comia. Sua mãe é uma mãe responsável. Parabéns, mamãe. Aham. Eu acho que minha, eu, particu- eu particularmente, sobre essa questão da família, eu reclamei muito. Só que a minha mãe sempre foi uma mãe que confiou em mim. Porque eu sempre fui uma mãe que confiou. E nunca chegou a acontecer algo assim Graças a comigo, Deus. porque até então, quando eu passava do limite, eu contava, como a senhora disse. A partir do momento que parou de ser saudável, não Passou do ponto, passou né? do ponto. É. Talvez o que aconteça com muitos dos pais também seja isso, a confiança, né? Então, acho que o monitoramento, o aconselhamento, tá ali acompanhando, colocando controle de paz, colocando horário, não é questão de falta de confiança, né? Eu acho que algumas coisas que eu acho que a gente ainda Precisa ajustar. precisa ajustar e eu acho que a gente confunde liberdade de expressão com a Segurança. segurança, confiança também com segurança. Então, assim, o que seus pais tiveram, eles confiaram o tempo todo em vocês, mas ao mesmo tempo estavam acompanhando, que é o normal. Então, para de repente ver, olha, alguma coisa que possa parecer estranha, que para vocês não seja natural, eles de repente vejam, olha, com a experiência desse, assim, eu acho que não é normal, vamos ver, né? Vamos tirar a dúvida, porque até então que a gente está falando que tem todos. Se você está no Roblox, você acha que você está falando com uma pessoa da sua mesma idade, E não né? Então aí não é falta de confiança dos pais, não é desconfiança, né? Mas é a segurança mesmo. A minha opinião do Roblox assim, em si é que o Roblox, tipo, não tô falando que eles são perfeitos, mas eles sempre cuidaram dessa parte, porque, por exemplo, você manda uma palavra a mais, É. eles multam, Desbloqueio, né? eles bloqueiam. Eu acho que eu vi muita gente criticando o Roblox, e eu não acho que, tipo, assim, porque desde sempre que eu jogava, e eles multam a palavra, só que descobriram até como burlar essas Uhum. coisas. Que, tipo, vou dar um exemplo, eu tinha um amigo mesmo que ele vendia essas coisas de conta, assim, sabe? E ele sofria muito golpe, porque é muita gente maldosa dentro Sim, sim. Na desses internet. aplicativos. Então, tomem cuidado. Quando vocês falam, né, nessa questão dos golpes, na verdade, né? Então, assim, no caso dos antivírus, né? Hoje acho que deu uma amenizada no mercado, mas antigamente era assim: surgiu um antivírus novo, já tinha 10 novos vírus, né? Então, tem pessoas muito inteligentes aí, a gente sabe da área de tecnologia, que não usa só a inteligência dela para o bem, usa para o mal. Mal. E esse mal ganha dinheiro, Ganha. né? Lucra, Então, né? os lucros são muito altos. A gente tem a Deep Web, a gente está falando aqui da internet normalizada, vamos dizer que a gente navega, mas a gente ainda tem as A camadas parte proibidas. As proibida, mais camadas subterrâneas da profunda, internet. Uhum. que são pessoas que conseguem burlar, né, leis, conseguem burlar códigos. Então, assim, é um assunto muito mais complexo. Chegamos ao fim de mais um episódio, Fortalecendo Culturas. Gente, Tinha o papo muita tá mais muito coisa bom. pra Tinha falar. muito mais Eu coisa. tinha um monte de técnica. Gente, que orgulho de vocês. Eles crescem tão Bastante. rápido, né? Eles eram pequenininhos. Muito jornalista. Queremos agradecer, né, a participação, de suas participações, pelas reflexões tão importantes, né, que nós tivemos hoje. Agradecemos também à autoridade portuária e ao Isso. Ministério de Portos e Aeroportos pelo apoio do projeto. Obrigado a você também que participou até aqui. Esperamos que continue vendo nossos episódios e que compartilhe para os seus amigos para eles poderem também saber sobre esse assunto tão importante. Falar sobre proteção infantil é falar sobre o futuro, né? Respeito e responsabilidade coletiva. Até o próximo episódio. Calma aí, antes de acabar, você aí que tá assistindo, é para compartilhar com sua mãe, com seu pai, com seu tio, com seu primo, com seus amigos, com o papagaio, com o cachorro, com todo mundo que a gente quer chegar e ver esse episódio. E se inscrever e ativar o sininho também, Verdade. né, gente? Agora Muito sim. obrigado. Tchau. Nascer Cubatão, moro em Cubatão,
né? Então, minha vida toda em Cubatão. Eu cresci nesse ambiente, nos anos 80, ali no final, a cidade era muito conhecida através da sua poluição atmosférica, né? Engraçado que onde eu chegava fora da cidade, se eu falasse que era de Cubatão, tinha uma piadinha por causa por ser cubatense, né? Mas assim, o que eu vi dentro da cidade, né? Para transformar hoje a cidade numa cidade exemplo, sustentável, a cidade Vale da Vida. Antigamente era conhecida como Vale da Morte.